quarta temporada da Lu Concept Podcast, especial Rio de Janeiro, com mães maravilhosas da minha vida, pai, médicos, falando sobre temas de maternidade, temas importantes, sobre filhos, sobre família, sobre discussões sociais. E eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje a minha convidada é uma mãe gata da minha vida. Ela tem 30 anos, ela é de São Ludgero. Eu fiquei com medo de não saber falar. São Ludgero, olha que interessante. 3 mil habitantes em Santa Catarina. Tem 3 faculdades, tá, gente? Ela tem 30 anos, tem 3 faculdades. Ela é formada em estética. Ela também é educadora física e acabou de pegar o diploma de nutrição. Ela também dá cursos. Aliás, gente, pensa numa mulher que tem um filho. Fiz enxoval. De 1 ano e meio, sarada, casada com Rafa Zulu, que eu também amo. Está aqui, bem-vinda, Aline Becker, maravilhosa. Tá, Lu, muito obrigada, muito obrigada. Tô super feliz de estar aqui, muito honrada mesmo em receber esse convite. E como eu acabei de te falar, tu fez parte de uma fase muito frágil e ao mesmo tempo muito forte da minha vida. Então receber esse convite de ti pra estar aqui hoje é de verdade assim muito satisfatório. Muito obrigada, eu amei. Além de a gente estar matando a saudade, vai ser super especial, porque inclusive eu vou poder saber mais a sua história, porque a gente se encontrou fazendo enxoval, que era um momento mágico. Em plena pandemia, que foi uma loucura. Foi pandemia, né? E foi tudo muito, né, com preocupação, com cuidados. Tudo, tá, Lu. E a gravidez já é um momento muito frágil, né? Muito frágil. E vindo da pandemia, parecia que ninguém podia encostar em mim, ninguém... E não dava, aí você quer dar um beijo, você quer se conectar, era tudo, né, tudo tenso. E a gente gosta de abraço, né? Isso, né? Graças a Deus, né? Passou, a gente tá numa nova era, graças a Deus. Amém. É o que a gente se divertiu também aquele dia. Então, a gente se diverte onde a gente estiver, tá, Lu? Essa é a verdade. Muito bom, amei que você tá aqui, muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero agradecer a parceria da Carters, que aliás, a Linoca já recebeu o presente aqui do Baby Talu. Tem várias coisas também da Carters lá em casa. Carters, parceirona Talu Concept Baby nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Tô super feliz com essa parceria. E também com o apoio da Criogênesis Clínica, que fez inclusive a coleta, a Aline fez com eles, de célula-tronco para proteger o Baby Calu, para quem, se Deus quiser, nunca precise, mas está lá armazenado com eles, que também são nossos parceiros. Inclusive, eu tenho uma lembrança no dia do parto da profissional da criogênese que estava lá no hospital. Que legal! E ela era muito singela, assim, muito profissional mesmo. Porque no parto tem que ter... Ela não tava ali pra mim. Isso é importante, né? Muito. E aí depois eu falei pro Rafa, nossa, que menina gente boa. Que legal. Não, ela foi profissional, né? Muito. Que legal. Muito. Isso é bacana, porque a clínica fica em São Paulo, mas você tá tendo no Brasil todo. Tanto que o parto do Calu foi aqui no Rio, né? Aqui no Rio. Maravilhoso. Bom, gente, já se inscreve no canal, assina o sininho, né? Que essas coisadas todas que você sabe que você tem que fazer, pelo amor de Deus, ajuda nós. Vamos contar a história aqui de Alinoca. Aline, então vamos lá. Primeiro, eu quero que tu conte essa história assim. Primeiro de tudo, o Calu veio sem querer. Sem querer. Né? Então conta assim, há quanto tempo você estava com o Rafa quando ele chegou sem querer? Porque o Rafa já é pai. Rafa já é pai da Luísa, que tem 16 anos. Tem 16 anos, linda. Exatamente. Então o susto foi maior pra tu, foi pros dois? Como é que você lidou com essa sem querer? O susto foi maior pra mim. Assim, porque de verdade eu não esperava, tá, Lu? Jura? Eu achava que eu não poderia engravidar. Uau! Eu achava que eu teria que fazer tratamento pra engravidar. Mas por quê? Porque eu fiquei alguns anos sem o meu período menstrual, porque eu era muito atrelada a corpo. Então eu tinha um percentual de gordura muito baixo. Então eu tive amenorreia. Uau! E aí eu não menstruei por 5 anos. E aí eu assim, bom, eu não... Mas foi uma decisão na época, tipo, você preferia estar com o corpo daquele jeito? Não, foi acontecendo. Não que eu escolhi aquilo. Mas pra mim, naquela época, e até pela maturidade, eu nem pensava em ter filho na época. 20 e poucos anos. 21 anos. Então eu, quero estar com o corpo e, né, nem pensava nisso. Sim. E aí, quando eu comecei a namorar o Rafa, eu até questionei ele, assim, eu não posso engravidar. Se a gente um dia quiser engravidar, eu vou precisar fazer tratamento. Gente. Pergunta quem falou isso pra mim. Ninguém. Mas eu criei isso na minha cabeça. Eu tenho essa característica, né, minha de criar uma novela mexicana na minha cabeça e ter aquilo como verdade. Gente. E aí eu fui na minha ginecologista, que também foi minha obstetra maravilhosa, doutora Helena. Que legal. E ela falou assim pra mim, Aline, tá tudo certo, tá? Tu pode engravidar. Aí eu não sabia de nada. E continuei. Você ainda duvidou dela? Não, duvidei dela, porque pra mim eu não poderia engravidar de verdade. Que engraçado. Então, assim, eu não tomava pílula anticoncepcional. Não se cuidava? Não, eu usei gestrinona. Então, assim, aquilo lá era o meu método contraceptivo. Eu amo. Só que já tinha passado 6 meses. O meu era aquele de 6 meses. E, enfim. Aí, eu tava com o Rafa. Em setembro, a minha menstruação voltou. Setembro não, foi em
julho, não lembro o mês direitinho, de 2021. E voltou. Eu fiquei tão feliz, tá, Lu? Porque fazia muito tempo que você não menstruava. Até porque a fazia 5 gestrinona anos. também... Inibe, exatamente. E aí, quando voltou, eu me senti muito mulher. Eu me senti assim, sabe, a felina. Jura? No meio do, sei lá, me senti... Os hormônios vieram com natureza mesmo. Eu fiquei muito feliz. Mas mesmo assim, a gente tava ali na chuva e não tava se molhando. Até que, um dia... Mas vocês estavam quanto tempo juntos? 2 anos... Ah, já tava um tempinho. 2 anos, tá, Lu? 2 anos. 2 anos, já um era ano um e meio. tempinho. Não era assim, uma coisa recente. Agora me pegou, acho que 1 ano e meio, por aí. Mas já tinha uma história, a gente já sabia. Mas, assim, eu descobri isso, a gravidez do Calu, eu descobri porque eu tava muito indisposta. E se tem uma coisa que eu sou nessa vida, é disposta. Eu já acordo com muita vontade de fazer as coisas. Só que na minha cabeça, eu só tava indisposta. Eu lembro que eu fui treinar um dia e eu não consegui fazer o treino. Eu saí chorando. Eu assim, não, o que tá acontecendo comigo? Em nenhum momento você imaginou que pudesse ser gravidez. Nenhum momento, Gente. nenhum momento. E aí, a gente foi pra Angra, eu e o Rafa e uns amigos, a gente foi pra Angra. A gente tinha pego uma pousadinha no meio, assim, mais em cima de um morro. Todo mundo ficava subindo e descendo aquele morro. Eu, nossa senhora, que indisposição. Logo tu, né? Meu peito tava dolorido, mas, nossa, eu achei que era TPM. Eu achei que eu tava na tensão pré-menstrual. E até que a gente voltou pro Rio. E aí eu vi um story de uma amiga. Acabei de descobrir a gravidez. Eu descobri assim, assado. E eu comecei a ter pipoquinhas, tipo acnes, nas costas. Aí eu só fiz assim, ó. Aí caiu a ficha. Eu assim, gente... vou comprar um teste. Mas assim, vou comprar... Foi por causa disso que Foi por causa disso, Que tá louco. Olha como é muito doida na sua cabeça. Foi por causa de um story. De um espinho nas costas. Exatamente. Aí eu peguei e fui na farmácia. Nesse dia o Rafael tava jantando com um amigo dele. E aí eu comprei o teste. Aí eu fiz o teste, mas sabe aquele fazer por fazer? Fazer por fazer deu 2 risquinhos no meio da madrugada. E aí eu comecei a entrar em desespero. Você não tava preparada pra resposta? Não tava. Gente. Aí o Rafa tava num jantar. Eu tava em casa com a Luísa. Ao mesmo tempo, eu não poderia falar pra Luísa ali na hora. Filha do Rafa, né? Filha do Rafa, exatamente. E aí, quando ele chegou em casa, eu lembro que a gente tava sentada na nossa cama. E aí eu falei pra ele, eu preciso falar contigo. E aí eu comecei a tremer. Comecei a tremer. Aí eu acho que na hora ele já suspeitou. Aí eu falei, eu tô grávida. Foi desesperada. Ele, caramba, amor! Ele vibrou na hora. Na hora que ele vibrou, foi tipo, tá tudo bem. Tá tudo certo. mais confortável. Me senti abraçada. Porque eu não sabia como seria a reação dele, né? Então, assim, porque o filho não era só meu. Óbvio. Então, quando ele me abraçou, eu falei, é isso. É isso. Então, eu não tive aquele momento, muito tempo de tensão. Sim. A tensão era só sobre a resposta dele. Era sobre a nossa resposta, que nem né? você Porque, sabia, assim, né? Nem eu sabia. Então, eu não tava preparada. Eu não tinha nem... Sei lá, eu tinha planos. Eu queria sempre que ser mãe. Só que naquele momento, eu tava muito distante. Então, foi assim. Quando ele falou... Mas é contigo que eu quero estar pra sempre. Ai, que lindo. Eu também. Aí foi lindo. Foi lindo. Ai, assim, que foi legal, lindo. que legal. Foi lindo. Foi exatamente assim. Tá, aí tu descobriu, caiu a ficha, veio já tudo junto, a aceitação. Primeiro o pânico, depois a aceitação. Eu sempre aceitei, assim, desde o primeiro momento eu aceitei o Calu, né? Tá. Eu sempre tive a bênção, assim, de um filho. Porque eu sempre quis ser mãe. E eu tava com o amor da minha vida, porque eu sou muito apaixonada pelo Rafael. Então, não tem aquela coisa, ai, será que não vai dar certo? Eu sempre falo pra ele, eu vou estar contigo pra sempre. Ai, que gostoso, Como eu não sei, a gente vai estar junto pra sempre. Você se vira. Luta aí, que eu também não sou fácil. Mas a aceitação vem muito disso também, né? Do parceiro. Sim. Então... Pra mim, tava tudo certo, tudo estabelecido. Assim. Então foi rápido demais, né? Foi uma surpresa, mas, tipo, rapidinho tu já... Foi, porque na minha cabeça tá tudo muito certo. Assim, eu nunca me preocupei com a minha idade, com os meus planos. Esse pilar da família, pra mim, ele é muito importante na minha vida, tá, Lu? Então, o Rafa assim, é muito família também, né? ele é super muito. emotivo, super querido. Muito. Ele contribui muito, né? O Rafa, ele tem, assim, um equilíbrio muito grande. O Rafa, não sei. E tem uma... transcende, né? Ele é uma graça. Transcende. Tá, agora me conta. Então, você, antes, muito preocupada com a questão estética, no ponto de vista físico mesmo, né? O que emocionalmente abala. Aí vem uma gravidez.
né? Qual foi a mudança de chave na Aline antes e pós Calu, vai? Como estética, corpo, tudo? Tudo. E além do corpo, da estética, a principal foi a cabeça. Assim, eu lembro exatamente que em 2021 eu já estava grávida, mas ninguém sabia que eu estava grávida. Eu fiz a minha revolução solar com a minha astróloga, Regina, maravilhosa. Ela falou pra mim, antes mesmo de saber que eu estava grávida. Ela não sabia? Não. Tá. Ela assim, Aline, eu queria escutar dela, né? O que ela tinha pra falar de mim, antes de eu contar. Ela assim, Aline, esse ano tu vai passar por muitos momentos de ressignificação. Tu vai ressignificar muita coisa. Só que na hora eu pensei, pô, essa palavra tá muito na muito moda, em alta, né? Ressignificar, ressignificar. Então, ela falou, tu tem algo muito forte em ti. Aí ela começou a falar de corpo, que eu ia começar a mudar alguns paradigmas, exatamente isso. Quando eu falei pra ela que eu tava grávida, aí ela começou a chorar. Olha. Assim, porque realmente foi um ano de ressignificação. Hoje eu entendo exatamente o que ela queria dizer. Porque não foi no clichê mesmo, foi porque de fato o Calu completamente veio. a sua... Talu, eu nunca me aceitava antes. Jura? Eu sempre vivia assim, me criticando. Autoestima era abalada. Criticando, é insegurança, né? Insegurança. Mas assim, é buscar uma perfeição que não existe. E como eu tenho, né? Como eu trabalho muito com isso, Sim. então eu me vejo, eu sempre encontro um defeito aqui, encontro um defeito ali, eu nunca vou estar feliz. Parece que eu me olho no espelho, não, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô assim, Então... Você era a sua própria crítica, tipo... Não, total. E depois que o Calu nasceu, assim... Quando eu engravidei, eu tava nesse período muito seca. Eu tava muito trincada. E Gata, muito, todo mundo assim, comentando, aquela coisa. Tava, assim, seca, assim, do jeito que eu queria estar. Tá. Quando eu engravido, naturalmente o corpo começa a mudar. Claro. Nem que eu treine, nem que eu faça dieta. Começa a mudar naturalmente, pelos hormônios, por tudo, né? Meu corpo tá ali preparando pro Calu vir, então ele começou a mudar. Meu quadril começou a largar. Meu braço. Você vendo aquilo, o que você sentia? Celulite. Nossa, que desespero. Que desespero. Eu queria... Você teve que lidar com aquilo. Mas foi muito difícil. Imagina. Os 5 primeiros meses da gravidez, eles foram assim... Eu chorava. É difícil pra todo mundo. Imagina pra você que já tinha essa questão, né? Muita coisa muda, né? Porque tu não pode treinar, tu não pode fazer isso, tu não pode... A tua vida... A vida da mulher, ela muda. Ela muda pra sempre, né? Óbvio. Sim, não adianta também ser demagogo, né? Ser mentirosa, querer dizer que, imagina, mudou tudo, não tava nem aí, que já tava... Não, é verdade. A gente se olha no espelho e fala, cara, não é possível. Que horror. Nunca mais isso aqui volta. Eu ficava desesperada. É uma verdade. Não, e o quadril, ele começa a largar infinitamente, Não, e as pessoas né? não sabem que você tá grávida, parece só que você aumentou de peso. Talu, eu queria. Eu sei. Eu lembro que quando eu não tinha divulgado ainda, eu só queria falar, eu tô grávida. Não é o meu quadril que tá... Mas é exatamente isso. Nos 5 primeiros meses foram muito difíceis, assim. Eu não... De fato, eu não tava me curtindo. Claro. Eu chorava. O Rafa sempre vinha e falava... Ele assim, amor, tu tá linda, tu tá... Mas não é não é sobre o externo, é sobre o interno. Assim. Sim. Até que um dia a gente tava indo pra Serra, pra Araras. Eu tava chorando aos prantos. E aí é inverno com a também. autoestima lá embaixo. Lá no chão, no pé. O inverno também é frio, né? Sim. Então, assim, tu fica mais reprimida, tu fica... E o Rafa falou assim, a nossa gravidez tá passando. E tu tá vivendo a nossa gravidez desse jeito. A gente sempre falou nossa gravidez, né? Que a gente engravida juntos. Daí ele te deu um... Me deu assim, eita! Eu assim, caramba, só tem mais 4 meses pela frente. E eu não tô curtindo. Sim. Nesse dia virou uma chavezinha, assim, dentro de mim. Ai, que legal. E aí, naturalmente, também, eu voltei a ter mais disposição. Porque os primeiros meses, o primeiro trimestre, nossa senhora. Tem gente que sofre muito, né? Eu sofri muito, assim. Então, você descobriu que você estava sofrendo já. Porque eu tava sofrendo, exatamente isso. E aí, eu voltei a treinar. Voltei a me alimentar melhor. Eu sou totalmente apaixonada por treino e por uma boa alimentação, né? E o quanto isso me influenciou também para essa recuperação de autoestima. Porque eu não comi por 2. Sim. Porque eu treinei, porque eu liberei endorfina, porque eu vivi a minha vida. Você voltou ao teu estilo de do vida meu grávida. Jeito, né? Naquele normal. Claro. Pra mim, naquela época. Mas isso tudo fez com que eu voltasse a me curtir. E aí, Talu, chegou uma hora que eu falei assim...
que gata. Aí você se encontrou. Me encontrei. Tava me achando linda, barriguda. Assim, tava me achando muito... Porque eu voltei, parece que eu resgatei uma linha ali de dentro, sabe? Com disposição. E com mais força, porque você se achou bonita numa forma que antes você não se viria, né? Jamais. Jamais. E aí eu lembro que na reta final eu já tava falando pro Rafa, nossa, amor, pode nascer agora. já deu também que tinha que dar, né? Sim. Mas quando o Calu nasceu, e foi nesse dia, na maternidade mesmo, que eu senti assim que o botão virou. Que eu tinha acabado de parir. Tinha acabado de ter o filho. Não, quando nasce é pior, porque eu lembro que a minha barriga tava ali, eu fazia, essa barriga não vai sair? Não, mas... Tipo, ele já saiu. Então, comigo foi diferente. Você ficou de boa? Não, porque na minha cabeça, eu pensei, eu vou me achar horrível. Todo mundo diz, toda mulher diz que a gente se sente horrível, que a gente... No pós-parto. No pós-parto. Então, a minha cabeça já foi... Eu tenho muito a minha cabeça de... Vai acontecer isso, eu sou meio metódica. Você planeja, se prepara. Muito. Eu acho que isso faz parte também dessa proteção, né? Sim. E foi assim com o porpério inteiro, inclusive. Mas eu lembro que eu me olhei no espelho na maternidade, no mesmo dia que eu ganhei o Calu. Nossa. Você tava se achando? Tava me achando linda. E aí, toda mole, né? Porque parece que uma gelatina. Parece que o bebê não saiu, tá molengo ali. E aí, hoje eu vejo a foto, eu falo, nossa, eu tava me achando gata aqui. Mas é pra ver que a beleza, realmente, ela vem de dentro. Sim. Então, assim, não existe essa beleza que a gente vê no externo. Sim. Existe a beleza que a gente vê de dentro. E isso pode até parecer clichê quando a gente fala solto, né? A beleza vem de dentro. Mas o Calu me fez entender que, de fato, a beleza, ela vem de dentro. Sim. Então, você mudou muitos paradigmas real, né? Real. Porque é louco... Então, mas é interessante você falar isso, acho que é legal, porque... O que tem de mães, por exemplo, quando eu falei pra tu, que saiu... Gente, eu era uma analfabeta, assim, materna, na época que nasceu meu filho, 15 anos atrás, né, quase 16. Eu fazia exercício, comi bem, fiquei bem e tal. Beleza, ele nasceu. Só que eu, bem sem noção, quando ele nasceu, eu olhei no espelho, eu falei assim, cara, e aí essa barriguita aqui? Juro por Deus, que louca. Mas é o natural. Eu fiz assim, mas porque... Aí minha mãe falou, calma, Talu, tá inchado. Eu falei, mas inchado, gente, parece que ele ainda tá aqui dentro. Ele já saiu. Não é possível. Cara, então, eu falei, não é possível, isso aqui não vai sair nunca. Comecei a correr, eu pegava o carrinho, eu morava também na praia, eu corria com ele. Eu quis voltar à forma, mas assim, me deu uma nóia. Eu falei, não é possível, isso aqui não vai voltar nunca mais. Então, não adianta a gente fingir porque, gente, aí você vê o marido que tá lindo, não mudou um centímetro. Por quê, né? Não é? Né? Do jeito que sai e volta, tu tá ali, né? Naquela fase. Então, não é fácil. Agora, o que é interessante você falar, sobretudo você que vive, tanto você vivia na questão da autoestima como do trabalho, né? Então, era muito mais tenso, porque você já se exigia mais do que todo tempo mundo. Inteiro. Então, aquilo realmente é um baque que você tem gente poder entrar numa depressão pós-parto. E como tem, né? Como muitas entram, porque, né, às vezes, e a pessoa não espera aquilo, ninguém busca aquilo. E mesmo quem está esperando o bebê, você ainda veio de surpresa. Total. Né? Então, acho que é um tema muito legal pra gente comentar sobre isso. E não é só estética, né? Sim. A gente fala também de hormônios. Total. Imagina, os hormônios estão aqui, a flor da pele, de repente despencam. Gente, é uma loucura. Então, assim, é muita coisa junto pra gente. Além de uma nova fase que a gente tá passando, principalmente mães de primeira viagem, né? Que não sabem o que vai acontecer. E mais do que isso, Aline, acho que assim, essas tensões, essas dores que as mães têm, até tava conversando com a Natália no outro episódio, sobre a questão dos julgamentos maternos, né? O que, assim, todo mundo tem sua dor. Todo mundo tem a sua dificuldade. E o porquê que as pessoas não são solidárias, não têm compaixão, né? As mães, sobretudo, umas com as outras, né? E julgam ou criticam alguma questão que não faz o menor sentido. Que você não sabe a dor daquela, né? É exatamente isso, Talu. Mas eu sempre digo que essa mulher que aponta... É porque, primeiro, que falta amor nela, né? Sim. E aí ela fala dela de um modo geral. Sim. Mas é porque eu acho que aponta pro outro que falta em ti, eu não sei. Eu tento encaixar, mas é que realmente... dá uma dor, né? E dá uma dor de ver, assim. Você vê quanta dor tem ali pra quem tá ali agredindo. Porque a dor tá ali. Total, tá ali. E a gente não sabe o que a outra mãe tá passando, né? O que ela tá sentindo. Sim, sim. É muito delicado isso. Super. E você nesse lugar agora profissional, com toda essa qualificação toda e com esse corpo que, né, já te vende. Se você fosse uma burra,
Você já vendia qualquer curso. Agora tu vai pegar as pessoas que querem, meu Deus, eu quero esse corpo, e você tem toda a leitura de tudo, né? E agora, com essa maturidade que você consegue entender, mesmo a menina lá de 18 anos, que quando você tinha aquela idade, como você agia como essa mãe, né, no pós-parto. O que você entende da maturidade profissional, inclusive, que isso te trouxe? Talu, muita coisa, né? É saber entender também que nós mulheres a gente tem fase. Então, assim, é saber respeitar tudo isso. Não adianta querer forçar a barra. A Aline de 5 anos atrás era diferente da Aline de hoje. Então, assim, o lado profissional, ele me traz muito disso, de empatia também. Meu público hoje é 100% mulher. Então, é entender o que vem do outro lado. É tentar sentir, tentar alcançar o sentimento da outra mulher. Sim. Então, assim, não adianta querer forçar, sabe? E vem. Eu gosto de trabalhar muito com o que eu trabalho, porque eu busco encontrar na outra mulher o que falta nela, sabe? Às vezes é uma autoestima. Quando a gente fala de autoestima também, a gente não fala de uma futilidade. Sim. Porque muita gente atrela a autoestima à futilidade, né? E a gente precisa de autoestima. Sim, pra gente se sentir totalmente. bem, pra gente se sentir segura no relacionamento, pra gente conseguir produzir melhor. Total. Pra tudo, assim. Então, autoestima, eu acho que a autoestima é fundamental. Eu acho, porque com autoestima você não é sobre beleza, é total que não. Tem pessoas que não são nem um pouco bonitas, ou às vezes nem inteligentes, mas tem um empoderamento pessoal que, assim, cara, o problema é meu. Total. Isso faz muita diferença. Faz total. Então, assim, extrair isso das mulheres, assim, é muito bacana, assim. Ver aquela mulher sedentária que tá começando a treinar, ver aquela mulher obesa, que tá voltando. Então, é muito satisfatório mesmo trabalhar com mulheres e tentar alcançar, o que eu tava falando aqui agora, alcançar o que elas sentem. Sim. Que elas são, né? O que elas são. Quem elas são. Mas é que às vezes é difícil, é muita coisa. Né? Muita coisa. Como que é a Aline Mãe? Como está sendo a Aline Mãe? Talu, eu tenho muita sorte de ser mãe do Calu, assim, porque ele é barato. O Calu, ele é muito legal, ele é espavitado, ele é que nem eu. Ele já acorda rindo, tipo, vamos viver a vida. É o Calu, assim, ele é um molequinho, assim, que... Caramba, Talu... Ensina mais do que a gente ensina. A gente aprende tanto com eles, né? De verdade, Deus falou assim... Calu vai te ensinar muita coisa. E já começou ensinando lá no comecinho, né? Começou ensinando, assim, todos os dias. É um amor que não tem igual. Não tem. Eu me sinto todas as vezes na mata, tipo, na floresta, quando eu vejo Calu. Porque eu vou dar minha vida por ele. Sim, Se preciso, eu dou a minha vida por ele. Então, assim, ser mãe do Calu é viver uma aventura todos os dias. Sim. O Calu, ele gosta do... Ele é aventureiro. Ele gosta de tal... Ele quer brincar... Vir aqui em cima da mesa e pular. Ele é bruto, sabe? O Calu, ele é bruto. E tu permite... Como é que fica assim? Como é que você se vê, por exemplo, na criação? Porque a gente tem muito da gente replicar muito do que a gente aprendeu, né, na nossa criação e querer lidar com o que faz sentido e o que não. Porque na hora do instinto, a gente tem uma ação. Como você consegue ter essa maturidade em alguns momentos? Ou alguns momentos você se sente instintiva? Não, alguns momentos eu vou, assim, e aí eu paro. Porque eu sou impulsiva. Eu sou ariana. Eu sou ariana, então assim, eu sou impulsiva. Comigo, com a minha vida. Então, quando eu tô indo... Eita, Aline, tu é adulta, né? É a maturidade. É a maturidade, exatamente isso. Aí eu dou uma freada. E aí respira. tento conversar. Exatamente isso. Respiro e vou, assim. Mas eu sinto que com o Calu, eu tenho que, às vezes... Filho... o Calu, ele não é de baixar a bola, não. Sim. E tem planos pra mais bebês aí? Eu quero, tá? Quero, tá? Já? Não, agora não. Assim, acabei de me formar na terceira faculdade. Nutrição. Quando eu engravidei, eu tinha planos profissionais. Que aí é uma coisa também da maternidade que a gente trava. Não adianta, assim. Ter um tempo, para. A mulher, ela precisa parar. Então, são 2 anos que... Realmente eu me dediquei inteiramente, assim como vou me doar inteiramente pra maternidade pra sempre. Mas esses 2 anos, eles são mais puxados, né? Sim, super. Ô, Linoca, e uma coisa que eu até te perguntei, vamos falar sobre isso? Como é que funciona? Primeiro, a conversa que você e o Rafa têm. Porque o Rafa, né, pra quem não sabe, o Rafael Zulu, ele é um ator preto, lindo de morrer, que o Rafael é. É mesmo. Não, e ele é um cara que porque eu vejo muito o quanto também ele se envolve na causa e ele bota lá tudo que acontece contra o racismo. E é nós, loiras, de olho claro... É muito mais fácil, né? Pois é, a gente nunca vai saber o que eles passam efetivamente. Então, você tem um filho.
hoje, né? Com o Rafa. O que você... Ó, eu juro de ficar arrepiada, porque é um tema que me dói a alma, sabe? No fundo do meu coração. Sei. Juro por Deus. Tô toda arrepiada. E aí eu fico pensando assim, cara, você é mãe. E hoje você vai sentir a dor que o Rafa, por exemplo, sentiu como preto, né? Que ele sabe a dor. Que eu vi a Marília Gabriela... Não, a Glória Menezes... Glória quê? Que faleceu? Glória Maria. Maria, a Glória Maria. Bem louca. Tá sabendo, né, Glória. Então, ela falando que bem no auge né, da fama dela, do sucesso dela, da importância dela, ela falou que ela sofria quase a vida. Sofre. E que nunca acostuma. Eu falei, cara, que coisa, que horror. Né? Então, você no lugar de mãe, né? Como é que é a conversa que você tem com o Rafa? Qual é a sua preocupação com seu filho? Isso eu queria muito que você falasse. Talu, eu falo pro Rafa, assim, Deus não me fez mãe do Calu à toa, não. Porque, como tu acabou de dizer, somos loiras de olho claro, né? Eu sou do Sul, é uma região que só tem branco, então eu sei muito pouco disso, porque eu não convivi com muitas pessoas pretas na minha vida. É isso. Na minha escola, eu estudei com uma pessoa preta a vida inteira. Olha... Então, assim, era muito distante de mim. Quando eu venho pro Rio, isso já se aproxima. E quando eu me relaciono com o Rafa, é uma aula todos os dias, assim. Sim. A gente bate, a gente fala em casa, a gente discute. Eu trago coisas que eu não sabia. E aí ele vem com os ensinamentos dele. Isso, pra mim, é uma aula todos os dias. Eu não tenho a menor dúvida. De verdade. Aí, quando eu engravido, eu falo, entendi, Deus, assim, porque... eu preciso passar por isso e eu preciso aprender muitas coisas. Então, todos os dias, eu tenho muito mais interesse em saber de racismo, eu tenho interesse de saber das causas. Porque quando a gente vê por fora, às vezes a gente, né? Talu, é muito mais a fundo do que a gente acha que é. Mas você e sabe, assim, Elinoca, eu não sei se você fala, mas eu acho que você, nesse lugar, eu acho que seria muito interessante você falar os seus aprendizados. Porque, assim, legitimamente falando, até o Humberto vai participar aqui, que não é um pai preto, que ele é muito engajado na causa, para pais pretos, para falar sobre essa questão racial. E eu lembro de uma live que eu tive com ele, que eu fiz perguntas de uma pessoa que não entende mesmo, uma pessoa que está num lugar de, cara, por favor, me ensina. querer aprender. Exato. Também, né? Que isso é muito legal. Exatamente. E o que eu vejo muito, assim, são as pessoas com vergonha de perguntar, medo de falar, aquela coisinha assim, que fica assim, fica feio, fica ridículo e não aprende, né? Então, até umas palavras que falam, acaba sendo subjugado, fica ruim. Então, é muito melhor você ensinar, aprender e poder legitimizar uma coisa que você entendeu e aprendeu, do que se pôr no lugar de, não vou falar, não vou ofender. E tu só vai aprender falando, né? Claro, e perguntando. E se errar no que falou, não vai falar mais, porque claro, aprendeu. É isso. A gente tem que meter a cara mesmo. É isso. O Rafa diz uma coisa muito interessante sempre, que essa causa é nossa, de nós brancos. Total. Então, assim, é a gente que tem que fazer a frente, sabe? Isso. Mas não é o que a gente vê hoje em dia ainda, infelizmente. Mas eu acho que a gente tá caminhando pra isso. Tá? E eu vejo que o Calu, ele veio realmente assim pra fazer com que eu sinta isso também. Porque de uma maneira ou de outra, beleza, é o meu filho, mas é eu. É isso. O Calu sou eu fora de mim. Então, assim, exatamente. Bateu nele, é muito mais grave do que você. Vai bater mais em mim do que nele. Exatamente. Então, assim, eu vejo até situações com o Rafa. Aconteceu recentemente também com a Luísa, um episódio de racismo. Eu vi o leão. Meu que Deus. ele se tornou. Imagina. Muito mais que ela. Então, assim... Claro. Ser mãe do Calu me faz entender esse lugar, assim. Eu tô cada vez mais preparada para isso. Para poder começar a verbalizar, né? Porque eu acho que essa voz é como a Giovana, só que assim, você tá assim na base, né? E você convive com o Rafa, que é preto. Porque a Giovana e o Bruno não são, né? Então, você convive... Então, você sabe a dor... quer dizer, você entende, porque quem sabe é ele. A gente nunca vai saber, né? É isso. Então, entende. eu acho que você, nesse lugar... Quando você se sentir bem empoderada no ponto de vista de cara, é isso aqui, entendeu? Aí você vai poder falar para que os brancos tenham essa noção, porque... Mas esse eu já falei, inclusive, com o Rafa, isso, assim, esse é um dos meus objetivos. Trazer isso. Trazer isso, porque... Vai ser lindo, vai ser, assim, importante. Porque, como eu acabei de falar, essa causa é nossa. Então, isso. assim... Porque um preto falar do preto é a mesma coisa a gente falar, entendeu? A mulher falar da mulher. É o homem que precisa falar do machismo. É isso. Não é a gente. Exatamente. É isso aí. Porque ele ainda é pequeno, né, Aline? E assim, é fato, como dizem eles, que uma vez eu me ouvi a Thaís Araújo falando, todo dia é um sobressalto. Nunca sabe quando vai vir alguma coisa. Gente, isso é uma loucura. E não isenta, tá? Não isenta ser filho do Rafael. Exatamente. Não isenta. Exatamente. Passa. Exatamente. Então, eu acho que isso, assim, é uma temática muito legítima, que você vai conseguir
é fazer com que a gente aprenda com pessoas. Porque assim, eu quando eu converso com o pessoal, eu quero entender. Que nem uma das melhores amigas da minha mãe, ela é preta. Então eu cresci, a minha melhor amiga, tipo assim, foi madrinha da minha boneca, ela era preta. Só que mesmo assim, eu tenho uma tipo, tanto que eu falei pra ela, eu falei, ai, Flá, isso uma vez. Eu falei assim, mas eu já sofri um racismo também, porque a pessoa fez, ela falou, não, amor, você Deixa eu sofreu te uma falar. agressão. Aí ela me deu a aula, mas assim, eu, na minha ignorância, falei, não tava, tipo assim, ela falou, não, você sofreu um bullying, você sofreu uma agressão, mas não. Aí ela explicou exatamente o que era, que eu nunca ia deixar de ter um emprego por causa disso, que eu nunca. Eu falei, não. É o famoso racismo reverso, né? Reverso, que é o que. existe, Exato, né? que eu tava entendendo isso. Eu falei, quer dizer, a gente não pode. Mas na ignorância da maioria, você entende? Entendo demais. Você assim. entende mais. Então, aí por vontade de tentar entender, porque até então, como não era. Sabe aquela coisa? Quando você começa a tentar entender, você fala, meu Deus. Como cotas também. Exatamente. Quando eu conheci o Rafa, eu assim, mas. Amor, todo galera mundo igual. discutindo, Vocês pensam da mesma maneira que a isso. gente. Mas Ele não disse, amor, mas deixa eu te falar. Não é assim. Exatamente. Se precisar entrar, quem vai entrar vão ser vocês e não a gente. É isso. E a gente. E ele fala uma coisa muito interessante, assim, que com cotas a gente consegue mudar famílias, né? Posteriores. Nossa, exato, muda Então, gerações. assim, mudam gerações. Então, assim, é muito interessante pensar que também é preciso instigar um aluno, uma pessoa preta a estar num colégio particular. Sim. A ter São as que cotas fazem no colégio diferença. particular. A ser um novo médico, a ser sei lá, o que ele quiser ser, né? Claro. Mas, assim, dar oportunidades. Porque isso. as oportunidades não são as mesmas. É isso. Não são. Não, mas eu acho, tomara que você encontre logo esse caminho, porque eu acho que ali na hora que você vai, assim, vai ser uma explosão, porque é disso que todo mundo precisa, que essa galera precisa. Vai chegar, tá chegando. Eu assim. acho muito legal. É porque a gente precisa embasar muito Você mesmo, precisa estar né? muito segura de tudo. Precisa. É isso. Precisa. Muito legal. Não, acho super importante. Qual a dica que você dá, por exemplo, assim, você como mãe, né? Nesse lugar, exatamente, de uma mãe que agora está com essa preocupação que você conhece pelo Rafa, que é o pai, né? Que não conhece essa dor. Qual é a sua preocupação? Ou, enfim, você tem algum medo com relação a isso? Eu ainda não passei, sabe, Talu? Então, assim, pra mim é um desconhecido. Sim. Tudo que tá por vir... Você não tem como falar, né? Eu não tenho como falar, eu não senti... Nem se preocupar. Eu me preocupo. Mas não tem noção, mas né? eu não sei com o quê. Eu me preocupo de maneira geral, de modo geral. Tá. Então, eu não sei te apontar, eu tenho medo disso. Talvez Sim. no colégio, Sim. sabe? Mas, assim... ou talvez quando a gente vá pro sul, por exemplo, que o Calu vai ser, né? O preto no meio do bando de branco. Sim, sim. Então, assim, eu não sei. Pra mim, essa é uma pergunta que ela é misteriosa. Porque, de fato, eu preciso passar pra saber. Talvez, se um dia... Não tem como a gente dizer que não vai. Um dia vai acontecer. Porque acontece assim... Infelizmente. Infelizmente. Talvez é nesse momento que você vai encontrar o lugar de você falar, não, peraí. Agora mexeu comigo. Agora é minha hora de falar, porque agora eu entendi tudo. E eu sei que quando acontecer isso, se acontecer, porque, né? Você vai falar, o entendi futuro é tudo. incerto. Você vai falar, entendi tudo. Talu, eu vou pra cima. É isso. É difícil, eu vou pra né? cima. É bem difícil. É difícil. Bem difícil. Não, mas é uma temática assim, cara, que o que depender de mim, sempre que eu puder levantar essa bandeira, eu também levanto, porque... Eu acho importantíssimo. Porque assim, é a gente que precisa fazer isso. O tempo inteiro. É isso, é a gente que precisa fazer. O tempo inteiro, Talu. Em todos os sentidos. E o Rafa me fez observar, eu sempre cito o nome dele, porque tudo que eu tenho, todas as visões que eu tenho hoje, ou quase todas, é ele que traz pra mesa. É só a gente observar quando a gente vai num restaurante bacana. Quantos pretos estão lá, né? É isso. Não isso. tem. É exatamente. Não tem. Não tem. Geralmente ele é o único. Então é bem... A gente precisa realmente chacoalhar bastante, isso. Tem que fazer barulho pra poder a coisa mudar. Pra mudar. Senão não muda. E vai mudar. Aos não, poucos, já mas está vai num mudar. processo bem diferente, né? Como tudo, como também os homossexuais, como todas as mulheres também em mais níveis de comando, enfim, tudo. Graças a Deus, Amém. né? Amém, é isso. Amém. E como é que é a tua relação com Deus? Pra mim, ele é acima de tudo, assim. E Deus, eu vejo ele em tudo. Eu esqueci uma chave no meu apartamento e vou atrasar 5 minutos. Sei lá, eu sempre acredito que é ele que fez. Você já entendeu que... Já entendi. É isso. Tudo, assim, todos os apontamentos e desapontamentos da minha vida, eu creio que seja ele. Porque, Talu, tudo que eu peço pra ele... Ai, eu fico até... Acontece. Graças a Deus. Eu falo pro Rafa, eu detalhei um cara que nem tu. Que legal. Assim, tudo que acontece na minha vida, ela vai... Sabe como as portas vão se abrindo? Não tem como não ver Deus. Não tem como ver uma bênção maior, assim.
Então, meus pais me fizeram assim, sabe? Sim. Crer em Deus e... Não, e essa fé, cara, não precisa ter mais nada na vida. Tem dessa fé, acabou. Não precisa. É isso, quem tem fé tem tudo. Tem tudo. Tem isso. Tudo. A minha relação com Deus é muito legal. É muito legal. Ai, que massa, é muito Linoca. forte. Você quer deixar alguma mensagem aqui pra gente finalizar esse papo que eu tô amando? Tá, Lu, eu acho que é isso. Eu poderia, na verdade, falar pras mulheres, assim, de verdade, que a beleza, ela vem lá de dentro e que todas nós somos bonitas do jeito que nós somos, tá? E que pras mulheres que têm medo de ser mãe e que querem ter filhos, sejam mães, Sim. sabe? Queiram ter os filhos. Eu sei que nem todas as mulheres podem ter filhos, né? Ou umas querem e não podem ter, outras não querem ter e têm filho. Mas que maternidade, assim, é uma aventura que realmente ela é uma mistura, né? Sim. É um mix de culpa que a gente tem. Pro resto da vida. Mas de força. Eu acho que é uma mudança de cara, a gente evolui como ser humano, né? Quer dizer, pelo menos busca evoluir, né? Porque se não evolui com a maternidade, Jesus, como é que evolui, né? Existe essa divisão de pré e pós, assim. Sim. E eu diria que a mulher que tá no meio termo, que o pós é muito melhor do que antes, assim. É lindo. Muito, muito legal. Não, e eu falo muito, a maternidade, ela não é... Ela é pesada. A maternidade, ela vem com... Ela é muito pesada. Né? Você lidar com todas essas questões e ainda de ensino, de fazer um ser humano bom, né? Você querer criar um ser humano bom e mentalmente bom, porque daqui a pouco você tá sendo muito austero e daqui a pouco a pessoa fica... É uma confusão de coisas. No meio de trabalho. De tudo. No meio de correria, no meio de casamento, Exatamente. no meio de casa. É uma missão. Gente... Então eu falo, não é fácil, mas, cara, é um aprendizado. E quem começa a buscar a evolução dentro disso, gente, a gente só evolui como ser humano. Só. E se a gente consegue olhar isso... Aí é que tá, eu falo, todas as mães que buscam essa evolução, né, pessoal, quando vê que tem uma outra pessoa ali te ensinando, tinha que olhar pra outra mãe de uma maneira tão diferente. Não julgador, empática. Mas, assim, a empatia é assim, cara... Ela tem a história dela, ela tem a opção dela, ela tem as dores dela, assim como ela tem as satisfações dela. Mas tu entende que é falta realmente de empatia da outra mulher? Claro. Então, assim, quando eu vejo essa mulher que me apontam, às vezes, lá no Instagram, lá, começam a apontar, eu falo, tadinha. Dá pena. Fala dela. Você tem que falar, você tá bem, amor? Você precisa de uma ajudinha? Quer ajuda? Tô aqui, Quer uma ajuda? Que coisa, né? Mas é isso, assim. E realmente, a maternidade é esse mix de culpa. Cara, que bagagem de culpa. E desse mix louco. Mas é a coisa mais forte. É isso. E mais poderosa que existe na vida. Assim. É isso, maravilhoso. E eu amo fazer parte dessa história aí, dessa maternidade. E que parte, né? Quando eu penso na minha gravidez, eu lembro de ti. Ai, coisa boa. Fico feliz nisso. É uma bênção também, eu amo. Estaremos no próximo. Sim. E, aliás, ó, gente, fala pra... O Calu já tá com um monte de coisa que já perdeu, bota pra circular, que você sabe que eu tô com uma plataforma second hand, né? Vou te passar tudo, ó. Tio Baby Concept, vou passar, ó. Tá com carrinho que o bebê não usa mais, tá com babá eletrônica, tudo que seu bebê não usa mais, põe pra circular lá. Que a nova era é circular, é sustentável, que a gente cuida da natureza. Talu. Aqui no Brasil. A gente faz as nossas doações. Então, não, e pode até pegar o dinheiro que compraram, às vezes, coisas mais caras, e doa o dinheiro, né? Perfeito. Claro. Nossa, que legal. Não é legal? Porque às vezes a gente não sabe onde, né, o que fazer. Até porque às vezes as coisas são muito caras e você doa alguma coisa, você podia dar o dinheiro pra pessoa. Total. Que vai ser mais rentável. Parabéns, viu? Assim, né? Maravilhosa como sempre. E é um outlet também, baby, pra quem tem lojas aí e quiser circular o estoque. Bom, espero que vocês tenham amado. Eu amei. Amei te ver. Por mim, a gente ficava aqui o dia inteiro. O quê? Né? A Ariana também não é? Eu sou a Sagitário e Lua em Ares. Eu sou louca. Se inscreve no canal. Ó, vai seguir a Aline pra vocês ficarem sarados pra aprender a fazer malhação agora, né? Com o pé no chão de mamãe. Aí, gata sarada. E se inscreve, ó. Vai seguir também a Cartas, compra as roupinhas dos bebês pra Cartas. E se você tá grávida ou conhece alguém, conta sobre a coleta de células tronco e várias doenças que, de repente, podem salvar o filho no futuro. Fica com Deus e te vejo na próxima.